Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu vou falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Mas não, eu não quero ficar aqui fazendo milhões de teorias sobre se vai ter três Homem-Aranhas, se tem Tobey Maguire, Andrew Garfield e tudo mais. Eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar como esse filme, ele pode ser o filme mais importante do MCU em muitos anos. E não necessariamente pelo que ele vai propor dentro desse universo cinematográfico da Marvel, mas na verdade, o que ele representa para essa indústria gigante do entretenimento e como ele pode ser a grande salvação de uma indústria cinematográfica que vem passando por muitas crises. Eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo. E eu vou ter que voltar um pouco no passado para a gente olhar para o futuro. Então tem bastante coisa. Vamos lá, senão a gente se perde aqui no tempo. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. Se você chegou aqui agora, eu sou jornalista e adoro falar sobre cultura pop. Então eu vou te pedir para você assinar o canal e ativar o sininho. Assim você fica sabendo de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Eu também vou te pedir um like, dessa forma nosso vídeo chega a muito mais pessoas. E aí aproveito e te pergunto, deixa aí nos comentários, você vai assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa? Tá ansioso? Acha que vai ser legal? Responde aí e bora conversar aqui no vídeo. Homem-Aranha Sem Volta para Casa estreia no Brasil em 16 de dezembro, um dia antes da sua estreia nos Estados Unidos. Isso não é porque o Brasil é lá muito especial, é porque aqui na verdade as grandes redes de cinema trocam os seus filmes em cartaz um dia antes, na quinta-feira, e não na sexta, que era o dia tradicional. Mas enfim, esse aqui não é o escopo desse vídeo. O que eu quero falar aqui é que Homem-Aranha Sem Volta para Casa talvez represente a coisa mais importante no MCU nos últimos anos. Na verdade, não só para o MCU, mas para toda a indústria do cinema. Isso porque eu tenho quase certeza que esse será o primeiro filme a romper a barreira de 1 bilhão desde a eclosão da pandemia. Eu acho que não tem nada mais brasileiro do que você estar gravando um vídeo em casa e passar um carro que amola a faca, né, gente? Mas enfim, a vida é isso aí. Vocês querem ouvir um pouquinho? Ouve aí, ó. Ele está oferecendo o serviço dele, trabalhador, lutando pela sua sobrevivência. Passado o carro que amola a faca aqui na rua, vamos seguir com o vídeo. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele tem uma importância fundamental. Desde que teve a eclosão da pandemia, pouquíssimos filmes conseguiram ter grandes índices de bilheteria. Afinal de contas, as pessoas estão temerosas de ir ao cinema e contrair o vírus, né? Pelo menos as pessoas sensatas. É claro que agora que a pandemia tem dado uma recuada, mais pessoas têm ido ao cinema e a gente tem visto alguns filmes com bom desempenho. Porém, algumas grandes apostas não foram tão bem assim. Foi o caso de Eternos, que por uma série de limitações não foi lançado em alguns países porque ele tem o beijo entre dois homens e todos esses problemas, acabou não tendo essa grande massificação nos cinemas. Mas, por exemplo, 007, o mais recente, Sem Tempo para Morrer, ele conseguiu chegar quase perto de 1 bilhão. Ele está ali em 700 milhões de dólares de arrecadação. Mas Homem-Aranha ele tem esse grande potencial mesmo. E ele está sendo tratado assim. As projeções indicam que ele será o maior filme de 2021 e o maior filme dos últimos 2 anos. Afinal de contas, estamos aí vivendo 2 anos de pandemia. Mas por que Homem-Aranha Sem Volta para Casa está sendo tratado de forma tão especial? É só porque é mais um filme de herói? Ou é porque é o fim da trilogia com Tom Holland no papel de Peter Parker? Claro que isso joga um papel importante. A gente sabe que hoje o mainstream é completamente dominado pelos filmes de herói, né? São as grandes produções de Hollywood. Mas tem um detalhe aí também que vale a gente entender. O Homem-Aranha, ele é, sem sombra de dúvidas, quer dizer, ao menos o que indicam as pesquisas, o super-herói mais popular do mundo. É difícil a gente falar em pesquisas que consigam dimensionar isso, mesmo com todas as ferramentas tecnológicas que existem atualmente. A mais recente foi feita através do Google Trends, aquela ferramenta do Google que capta quais são os sentimentos, assim, o confessionário da internet, que mostra o que as pessoas estão pesquisando. E é muito curioso, porque essa pesquisa aponta que o Homem-Aranha é, de fato, o super-herói mais pesquisado, então ele seria o mais popular do mundo. Mas tem algumas coisas bizarras nessa pesquisa, como, por exemplo, no Brasil, teoricamente, o super-herói mais pesquisado é o Hulk. Mas ele tem o mesmo nome do jogador de futebol. E um nome muito parecido com o apresentador de TV popular. Mas enfim, ok. Vamos escolher e acreditar nessa pesquisa. E assim a gente aceita que o Homem-Aranha é o super-herói mais popular do mundo. Isso faz sentido, porque a história do Homem-Aranha mostra isso. E eu vou tentar explicar aqui. Para isso eu vou precisar dar um flashback. O Homem-Aranha aparece pela primeira vez em 1962 numa revistinha chamada Amazing Fantasy número 15, que foi assinada por Stan Lee e Steve Ditko. Como tudo que envolve a Marvel, a criação do Homem-Aranha é sempre uma polêmica. Stan Lee assume para ele todos os créditos dessa criação, mas ao mesmo tempo Steve Ditko também participou desse processo. Então vamos trabalhar que os dois criaram o Homem-Aranha.
mesmo que isso gere disputas e confusões jurídicas e também entre os fãs. Mas bom, então o personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. A gente sabe muito bem qual é a história do Homem-Aranha. Era um adolescente meio desajeitado que foi picado por uma aranha e ganhou superpoderes. E assim passou a ser o amigão da galera, né? O amigão do bairro, o defensor das pessoas. Esse é o plot de Homem-Aranha. E isso tornou ele muito famoso. Se a gente parar para pensar, ele era um adolescente comum, meio nerd, desajeitado com as garotas, que não sabia muito bem o que fazer, era criado pelos tios em Nova York, ele era um cara extremamente comum. E, mais do que de repente, ele virou um super-herói, um dos mais poderosos de todo o mundo. Esse é o lance que torna o Homem-Aranha um personagem tão popular, a sua proximidade com os leitores. Em 1962, quando Stan Lee e Steve Ditko lançaram, a formação, os leitores de quadrinhos não eram mais as crianças dos anos anteriores. Eles eram jovens que estavam buscando representação nessas páginas. E ao buscar representação, eles se viram em Peter Parker. Eles eram jovens meio nerds, meio desajeitados, que tinham vidas pacatas. E eles olharam e falaram, nossa, eu também posso ser um super-herói. Eu não preciso ser uma figura completamente diferente, um alienígena que veio para a Terra, como é o caso do Superman, ou mesmo um multibilionário do mundo das armas que consegue criar seus armamentos e virar um defensor, como é o caso do Batman. Esse é o grande lance do Spider-Man, ou do Homem-Aranha. Ele era um cara comum, que adquiriu poderes e foi se tornando cada vez mais popular entre os leitores e os apreciadores de quadrinhos. Para vocês terem uma ideia, tem uma estimativa de que a taxa de licenciamento do Spider-Man já gerou 1,3 bilhão de vendas. Isso vale para revistinha, camiseta, bonequinho, adesivo, fantasia. Tudo que envolve a figura do Homem-Aranha vale 1,3 bilhão. O mais próximo deles seria os Vingadores, que gera 385 milhões. A distância é muito grande. É claro que a gente sabe, né, que com os filmes surgindo, isso pode ter tido uma diferença. Esses dados são de 2014 e foram revelados pela revista The Hollywood Reporter. Pode ter uma diferença, mas eles também comprovam a força do Homem-Aranha. Quando a gente fala do Homem-Aranha, vários historiadores dos quadrinhos são objetivos em apontar que ele é um super-herói muito comum. Né? Os seus poderes não são nada demais, ele tem super força, visão, o senso aranha, criou um mecanismo para lançar teias e tal, então ele não tem poderes muito acima. O que torna ele, de fato, muito popular é o que está fora do aspecto do super-herói. É o caráter comum, é a identidade secreta, é o Peter Parker que torna o Homem-Aranha muito especial. Por isso, essa coisa de ser um jovem comum que foi picado por uma aranha, grandes poderes, que vem com grandes responsabilidades. Até a ideia do Peter Parker mesmo, que ele sempre tenta fazer algo certo, mas ele nunca estaria exatamente fazendo algo certo. Então ele tenta combater o crime, mas ele também faz isso motivado pela culpa, porque seu tio foi assassinado pelo cara que ele deixou fugir. Então ele sempre está ali, ele é ambíguo, ele está numa zona cinzenta. E isso talvez explique muito o sucesso dele. O Homem-Aranha como personagem surgiu nos gibis, mas ele foi explorado em várias mídias. No videogame, na televisão, com grandes animações. E no cinema, talvez ele seja o primeiro grande herói da era moderna, né, da era atual. Aquele filme lá de 2002, dirigido pelo Sam Raimi, com o Tobey Maguire, ele foi um dos filmes mais importantes de heróis de todos os tempos. Durante muito tempo ele ocupou, inclusive, o posto de maior bilheteria. Somando todos os filmes do Homem-Aranha, os 3 do Sam Raimi com o Tobey Maguire, os 2 do Mark Webb com o Andrew Garfield e os 2 até agora do Tom Holland, a gente chega a uma soma impressionante de 5,9 bilhões de dólares em bilheterias mundiais, comprovando que ele é de fato o personagem mais querido, né, da editora da Marvel e também do mundo dos super-heróis. É difícil um herói sozinho, porque a gente vai ter filmes que também superaram essa marca de 1 bilhão, como por exemplo o filme dos Vingadores. Mas aí é um conjunto de heróis, né? Toda aquela ação. E tem também o filme do Pantera Negra, que conseguiu superar essa marca, e também é muito justo, porque é um ótimo filme. Com todo esse contexto da criação do Homem-Aranha, de como desde sempre nos cinemas ele faz muito sucesso, eu quero voltar para o presente, porque a gente vai ver a partir dessa semana nos cinemas. O longa pode e deve representar a volta dos cinemas como uma indústria extremamente lucrativa. A capacidade desse filme de atrair público já pode ser notado nas pré-vendas. Aqui em Brasília, onde eu moro, por exemplo, todas as pré-vendas já foram esgotadas. Não tem mais ingresso para você assistir no dia da estreia. Se você olhar em outras capitais grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, tal fenômeno aconteceu. Até mesmo no México, teve um pessoal que saiu na porrada porque alguém furou a fila. Toda essa procura, além de ser importante para os cinemas, porque ele volta a se consolidar como uma indústria extremamente lucrativa após um período de muitas dificuldades por conta da pandemia, também é muito importante para a gente que é fã de consumir cultura pop. Eu não vou entrar aqui nos vários problemas que tem.
Eu sei que a existência de um filme como Homem-Aranha Sem Volta para Casa em cartaz vai aniquilar quase todos os outros filmes possíveis de serem vistos, principalmente os nacionais, como é o caso de Marighella, que já está disponível no streaming, você pode assistir no Globoplay. Mas a questão é que, independente dessas questões negativas que eu acho que fazem parte, merecem ter um outro vídeo de análise, até se você quiser se aprofundar no tema, eu vou deixar aqui no card um vídeo do Thiago Guimarães sobre imperialismo cultural e sobre como os super-heróis se posicionam nessa questão, que ele toca nesse tema e eu acho muito importante. O que eu quero discutir aqui é a capacidade que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa tem de fazer essa indústria voltar a brilhar como a gente gosta. A partir do momento que essa indústria voltar a arrecadar os seus bilhões de dólares, vai ter um incentivo muito grande na produção de filmes e mais e mais e mais títulos. Eu sei que a Marvel tem uma lista imensa de produções já agendadas, mas se a pandemia começasse a fazer com que esses números não fossem tão positivos, tenho certeza, essa produção ia diminuir. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que essa fase 4 do MCU é uma fase um pouco mais experimental. A ideia de multiverso, de você trazer os vilões de outros filmes, de você misturar, até talvez essa possibilidade de você ter os 3 atores que já viveram Peter Parker no cinema, a gente está vendo aí que isso é uma tentativa de quebrar um pouco, sempre um pouco. A gente está falando de mundo de super-herói. Só dá para quebrar um pouco, não dá para quebrar muito. Dessa fórmula que tem se tornado tão repetitiva nos últimos anos. Então talvez esse filme, trazendo essa ideia de você misturar universos, questionar algumas coisas, consiga quebrar um pouquinho aquela ideia da fórmula Marvel que a gente tanto critica quando se repete milhões e milhões de vezes. Uma das questões, sem dúvida, mais debatidas sobre esse filme é sobre a presença de Andrew Garfield e Tobey Maguire ao lado de Tom Holland para viver, né, os 3 Homem-Aranhas do cinema. Eu pessoalmente não sei. Tem gente que afirma categoricamente que vai ter, usa trailer do lagarto supostamente levando um soco. Tem gente que fala que é um delírio coletivo. Cada um vai falar o que pode. A minha questão é que isso representa muito sobre o que é o Homem-Aranha. A partir do momento que a gente quer ver esses 3 atores juntos, a gente mostra que não é tanto o Homem-Aranha assim o grande responsável por levar a gente ao cinema. Reforça a tese que eu estou tentando construir aqui nesse vídeo. De que o grande responsável por levar a gente ao cinema e fazer a gente gostar tanto desse personagem é a sua identidade, é o Peter Parker. Porque a gente se entende com ele. Claro, todos esses 3 Peter Parkers são homens brancos e norte-americanos. Não tem mais exatamente uma diversidade racial que vai chegar lá no Miles Morales, que é lá de Homem-Aranha e o Aranha-Verso. Eu tô tirando aqui porque é uma animação, apesar de ser talvez o melhor de todos esses filmes, porque ele é incrível. Mas eu sei que tem essa questão racial que precisa ser discutida. Por que não um Homem-Aranha latino? Porque já que a gente vai abrir o multiverso, por que não ter todas essas opções? Mas o que eu quero trazer aqui é como o Peter Parker representa esse ideal da classe média. Eu sou um cara comum que vou à escola, tenho que trabalhar para conseguir dinheiro, eu tento fazer as coisas certas, mas às vezes eu erro. Eu tento fazer ótimos vídeos aqui, mas que no final não saem lá essas coisas, mas eu sigo tentando, eu sigo fazendo. Ele representa exatamente isso. E eu acho que é essa identificação natural que todo mundo tem com o Peter Parker. É muito mais fácil eu querer ser o Peter Parker, ou seja, ter o acaso de ser picado por uma aranha e virar um super-herói, do que ser o Capitão América, que era sempre um patriota idealista, ou mesmo o Tony Stark, um bilionário da indústria armamentista, com seus conflitos e que decide virar um grande herói. Ou talvez o Thor, que é, sei lá, um deus. Então, como não dá para ser um deus, dá para ser o Peter Parker. Dá para, sei lá, tentar ganhar habilidades de ser um herói. E eu acho que isso que torna ele tão popular entre todo mundo. Eu não tenho a resposta se Homem-Aranha de Volta para Casa vai superar a casa de 1 bilhão, mas eu tenho certeza que talvez ele seja o filme mais lucrativo de 2021. Na verdade, eu até apostaria isso. Com certeza ele vai conseguir bater todos os recordes de bilheteria. E eu acho que isso vai ser legal e importante para essa indústria. E também para gente que consome bastante dessa indústria.